A questão dos militares, aí eu vou dizer, eu fico bem à vontade porque eu sou reformado, não represento nenhuma força armada, apesar de ter sido da Marinha, e não represento nenhuma entidade, instituição, associação. É sua opinião de cidadão, né? Apenas cidadão militar. Sim, né? que já tem foi. esse background. Já saí das Forças Armadas há 22 anos. Sim. Então, já tem muito tempo, né? Nunca mais voltei a trabalhar. Mas mantém o contato, fica Tenho. por dentro das coisas, né? A gente tinha conversado antes, né, Monarca? Eu sou filho de militar, meu pai é oficial aviador. Toma conta? Não, obrigado. Estou aqui na aguinha. Oficial aviador da Força Aérea. Ele vivenciou muita coisa. E eu tenho um primo, e tive um tio já falecido, que era do Exército. Eu fiz colégio militar do Rio de Janeiro, eu fiz escola superior de guerra, convivi com muita gente da aeronáutica e do Exército. Então eu me vejo assim, apesar da minha extração ser naval, eu me sinto muito inserido no contexto militar. Então eu vou dizer o seguinte, os comandantes militares, vamos pegar assim, do início do governo Bolsonaro até agora, esses chefes militares, eles eram assim, de lá para cá, 3, 4 turmas acima da minha e hoje 4 ou 5 abaixo. Ou seja, são meus contemporâneos. Você está bem no meio ali das Eu gerações. estou bem no meio. Essa turma, mais ou menos, passou por tudo que eu sofri. E, por que eles não reagiram? Mas reagir como? Olha só, houve o 31 de março, que poucos talvez saibam, que não foi, o próprio Castelo Branco não queria, ele não queria dar o golpe, ele se manteve ali resistente até o final, até um mês antes talvez. O general Olímpio Mourão Filho, que marchou com as suas tropas de Minas Gerais para o Rio, ele fez isso por sua própria iniciativa, sem os generais Costa e Silva e Castelo Branco saberem que ele ia fazer isso. Então, assim, a maior parte das Forças Armadas é legalista, né? Agora, o Jango acabou, o próprio Jango reconheceu depois que ele errou ao ter colocado as praças contra os oficiais, a ter dado apoio para a rebelião dos marinheiros, enfim. Ele acabou caindo em função disso, não é nem bem em função da ideologia dele ou do posicionamento político, não. Agora, o que acontece? O regime militar, o 64, colocou as Forças Armadas numa situação que elas nunca tiveram, porque mesmo, a não ser na República, que teve aquele período de regime militar do Deodoro e do Floriano, logo depois do golpe, que o imperador foi deposto, mas depois entrou ali os civis, a oligarquia e tal. Em 64 foi a primeira vez que os militares deram o golpe. Na verdade, é um movimento bem inflado por políticos, né? A gente tinha Magalhães Pinto, Carlos Lacerda. E pelos americanos, né? Que patrocinaram. Né? Não. Isso é uma narrativa que o americano não patrocinou. O que acontece é o seguinte, onde é que o americano entra nessa história? Havia um grande interesse dos Estados Unidos, claro, de tirar o governo Jango. Eles movimentaram uma frota para ficar aqui pronta a intervir, se fosse necessário. Pô, então como não ajudaram, caramba? Não, mas não ajudaram. Houve o envolvimento do general Golbery Couto Silva, que tinha muita ligação com os americanos, mas assim, foi um golpe, foi uma articulação genuinamente nacional. Eu não acredito nisso, cara. Não, aí... É porque você tem presidentes americanos que admitiram que trabalharam com a CIA pra fomentar esse golpe. Tipo, tá documentado isso aí, pô. Não, tá documentado. O falecido jornalista Gêneton de Moraes Neto escreveu um livro sobre isso, né? Tem muitos registros interessantes, cópia dos facsímiles, né? Dos telegramas, da embaixada daqui do Brasil para Londres e para Washington também. Treinamento dos nossos oficiais que foram lá treinar exatamente para como controlar. Isso foi depois. Isso foi depois? Foi depois. Entendi. Então, assim, o que eu queria dizer assim, o 31 de março não foi um movimento que... Não, foi nacional. Não, esse eu estava falando de 64. Aí depois sim, teve treinamento de contra-guerrilha e
terrorismo nos Estados Unidos. Aí sim, Entendi, aí foi direto. Aí foi Agora, o 64 não. Mas eu quero... As Forças Armadas foram colocadas numa situação terrível, terrível. Então, olha o problema das nossas Forças Armadas. É histórico isso. Em 1889, no 15 de novembro, um golpe depois do imperador, que o imperador era do quê? Poder moderador. Uhum. Aí os militares, junto com alguns poucos civis lá, também o Rui Barbosa, enfim, fazem a Constituição, proclamam a República. Aí eu pergunto, quem é o poder moderador? Não tinha. Nunca mais teve. Se tornou a mídia, né? Eventualmente. Não, mas naquela época não tinha mídia. Pode crer, pode crer. Não tinha jornal naquela época? Não, tinha, mas... Quem controla... O que acontece? Os militares criaram um problema que rolou para o próprio colo dos militares. Os militares nunca falaram isso, mas um dia eles acordaram e falaram, não tem jeito não. A gente é que vai ter que ser o poder moderador. Não tinha que ter te deposto o imperador, né? O imperador tinha que ter continuado lá, né? Pois é, então... Mas não adianta mais olhar para trás. Mas tem as oligarquias internacionais que mexem no Brasil. Eu sei que tiveram aqui duas que têm visões diferentes e que devem ser respeitadas. O Rui do PCO, né? O Rui Costa Pimenta, Rui Costa que inclusive Pimenta. tem me defendido muito aí nesse caso, eu agradeço. Ele é o PCO. Não, ele tem uma posição muito assim... Com princípios, né? Parece que ele defende o princípio da honestidade liberdade. intelectual, né, tal. E tem outra visão, sobre a República que eu estou falando, a outra visão que nós temos, também que teve aqui, é o deputado Luiz Felipe, de Orleans e Bragança. Sim, sim. Os dois têm visões diferentes, muito interessantes. Merecia um debate entre os dois, porque o Rui defende que houve um respaldo, vamos dizer assim, popular no 15 de novembro, né? Que foi quando o Império caiu. Já o Luiz Felipe, aquela história, não, as oligarquias do café, aquela coisa, enfim. O fato é o seguinte, que uma coisa é independente de qual seja a visão que a gente tem da República, o poder moderador ficou sem pai, caiu no colo das Forças Armadas. Isso foi a causa de todas as intervenções. Não havia mecanismo constitucional. E não há ainda, até hoje, né? E não há. Aí tem o impeachment, pelo amor de Deus. Que é uma novela. Sim. Então, quem controla quem é impeachmentado é os caras que merecem ser impeachmentado, pô. E então foi o primeiro problema. O segundo problema foi em 64. Quando houve o golpe, se você perguntasse ao Costa e Silva e ao Castelo Branco quem vai ser o próximo presidente, eles iam olhar um para a cara do outro, não sabiam. A ideia é que fosse um civil. O Costa e Silva, inclusive, interessante, né? Eu sempre tive uma visão dele, do cara mais autoritário e o AI-5, né? Que ele assinou, aquela coisa toda. A visão dele era a seguinte, ele queria ser o homem forte, o condestável, mas ele não queria que o militar assumisse. Ele queria que o deputado Ranieri Mazzilli continuasse, terminasse o mandato do João Goulart, e depois tivesse... Mas ele sempre por trás. Como poder moderador, né? Acabou que os próprios civis governadores fizeram uma reunião no Palácio das Laranjeiras, Carlos Lacerda, Ademar de Barros, Magalhães Pinto, e aí chegaram para uma reunião que estava o Costa e Silva e estava o Jóris Stavros, se não me engano, não me lembro agora. E falaram, nós queríamos que um general assumisse a presidência e o nosso nome aqui é o Castelo Branco. O Castelo Branco era o único que tinha aquela, vamos dizer, o respeito de todo mundo. É mais ou menos o que aconteceu recentemente com o antigo comandante do Exército, Vilas Boas. Era um cara assim, mais ou menos, que todo mundo, esse cara aqui é todo mundo respeitava ele. O político aceita, o civil aceita, o empresário aceita, o militar aceita, então é ele que vai pacificar o país. Só que o Costa e Silva, nessa área, ele deu uma cacetada na mesa, entendeu? E aí o outro general que estava com ele, que eu não me lembro agora, se era o Jóris Stavros ou era o, sei lá, um outro general, falou assim, pô, Costa e Silva, agora que os caras querem que a gente assuma, você vai dizer não, né?
Porque eu acho que ele não queria muito que o Castelo Branco assumisse, ele, né? Ele queria... Enfim. Então, jogos políticos da área de um tempo atrás. Então, assim, eu digo nós, Forças Armadas ficaram com problema, viraram governo. Durante um tempo, né? Viraram governo. Força Armada não é preparada para ser governo. Os militares, normalmente, a gente é muito bem preparado, os oficiais generais muito competentes. Aquela história que todo mundo quer ter um coronel de síndico do prédio, que sabe que tudo vai funcionar direitinho, mas não é para governar um país. Articulações políticas e tal. Então, por exemplo... Mas eu acho que as pessoas nem querem mais que o exército entre para governar. Eles querem que o exército entre para parar com a loucura que está acontecendo. Porque é loucura o que está acontecendo. Não dá mais para qualquer cidadão em sã consciência achar normal um estado de exceção que a gente vive. É uma ditadura do judiciário, pô. Mas olha só. Então... É aí onde eu queria chegar. Provavelmente, isso não foi só de agora, no impeachment da Dilma, generais 4 estrelas foram procurados por alguns políticos, isso eu sei de fontes paralelas, foram procurados por políticos, por empresários, para, tipo assim, derruba logo essa mulher. Entendi, na marra, na força. E ele fala, negativo, não vamos fazer isso de novo. Deixa o poder político resolver o problema político. E foi o que aconteceu, impeachment da Dilma. Só que agora parece que o poder político não está mais se auto-resolvendo, né? Não está se resolvendo. Então, só está piorando, inclusive. Né? Por que as Forças Armadas não fizeram... Por que os comandantes militares não fizeram nada? Sabe por quê? Porque eles viveram como eu vivi, sabe o quê? Todo mundo bate palma quando acontece. Bacana, tiramos a esquerda, tiramos o comunismo e tal. Daqui a um ano, ninguém está mais apoiando. Daqui a 5 anos, já está todo mundo querendo trazer os caras de volta. Isso aconteceu... o meu pai conta uma coisa interessante. Eu vivi uma situação, meu pai viveu outra. Quando Getúlio Vargas houve aquela situação do assassinato do Major Rubens Vaz, queriam matar o Carlos Lacerda, acertaram o Major Rubens Vaz da Aeronáutica. Lá na Rua Toneleiro, no Rio. O que aconteceu? Todo mundo se tomou as dores da aeronáutica. Então, assim, os oficiais da aeronáutica saíam fardados, as mulheres davam flores, batiam palma, porque o que significava os oficiais da aeronáutica, em sua maioria, eles estavam muito ligados ao Carlos Lacerda. Então, significava exatamente a oposição ao governo Vargas, a corrupção, aquela coisa toda e tal, e que o crime tinha sido encomendado a partir de dentro do Palácio do Catete, não sei o que e tal. Eles batiam palma. Eles estavam com tudo, estavam bombando. Aí o Getúlio fez uma coisa que ninguém imaginava, se suicidou. O meu pai conta o seguinte, no dia seguinte, eles receberam ordem, eles começaram, em vez de flores, a receber ovo, pedra, começaram a ser atacados pela população. Porque o cara se matou. Porque acharam que o exército tinha matado ele? Que a aeronáutica era culpada pela assassinato. Como se fosse uma vingança. Isso. Aí tipo assim, vocês pressionaram o cara se matou. Era o pai dos pobres, era aquela coisa toda e tal. E aí, meu pai disse que eles receberam ordem para andar paisano na rua. Para evitar levar o no dia seguinte. Então, assim, e esses generais, almirantes e brigadeiros que estão aí hoje, eles sabem disso. Eles sabem que depois do regime militar, eu quando era novinho, 70, era aluno do colégio militar, saia fardado, todo mundo, né? Quando eu era aluno do colégio naval, chegou uma hora na minha vida, lá pelo governo Figueiredo, ninguém aguentava mais regime militar. Ninguém aguentava mais. Mas eu nem falo dos militares fazerem alguma coisa para tomar o poder, entendeu? Não é isso que eu tô achando que os militares tinham que fazer. Mas eles tinham que não aceitar o ministro passar por cima da Constituição. Ninguém devia aceitar isso. Porque quando o ministro passa por cima da Constituição, ele está efetivamente dando um golpe na República. É um golpe. Quando você não respeita a Constituição, você está livre para fazer o que você quiser. A Constituição é justamente aquilo que limita o poder do Supremo. Deveria ser. Quando não é mais, não tem mais nada que limita o poder do Supremo. Mas portanto, a gente entra numa ditadura. Mas não são as Forças Armadas que têm que fazer isso. Mas quem vai fazer então, cara? O Senado e a Câmara. O Senado não pode nem falar, mano. Agora,
uma coisa que eu queria até colocar, é bom todo mundo ouvir. Eu comecei a minutar uma proposta de emenda constitucional. Querem resolver o problema? Queremos, claro. Se as pessoas quiserem resolver o problema, elas têm que amanhã organiza a caravana, vai para Brasília, gasta dinheiro, passa fome, acampa e vai pressionar os deputados e senadores para fazer uma PEC, proposta de emenda constitucional, bem definida, porque a nossa Constituição, É uma ela fala, maluquice. as Forças Armadas constituídas pelo Exército e Marinha Aeronáutica, sobre o Comando Supremo do Presidente da República, destinam-se à defesa da pátria, ok, ninguém tem dúvida, né? Defesa da pátria, ok. Território, então. Garantia dos poderes constituídos. Aí já começa aquele negócio. O que é a garantia dos poderes constituídos? É que se o presidente... quer dizer que o presidente não deixar o Congresso funcionar, eu vou lá e depõe o presidente? Eu acho que é meio isso, né? Não, olha o erro. Olha só, sob a garantia, sob a iniciativa de um deles, ou seja, presidente da República, presidente do Congresso, presidente do Superior Tribunal Federal, da lei e da ordem. Então, assim, para garantir a lei e a ordem, é por iniciativa de um dos presidentes dos poderes. Agora, e a defesa, garantia dos poderes constituídos? Eu preciso de alguém me dar ordem? Teoricamente, pela redação, não. Agora, como é que... Você imagina, se coloca na posição dos comandantes militares, cara, depois de tudo que aconteceu, os caras, eles vão se reunir um dia, nós achamos aqui, vamos lá. Então eles estão com medo, os militares estão com medo. Não diria com medo. Parece. Não é medo. Tem cara vendido, tem cara cagão, tem de tudo, mas assim, não podemos colocar essa pecha nos comandantes militares. Pega os 5 general, pega todo o general, vai no gabinete do Alexandre de Moraes e dá voz de prisão. Fala assim, você rompeu a Constituição. Não, eu não iria. E detalhe, todo mundo fala que os generais traíram Bolsonaro, que não sei o quê. Eu diria o seguinte, eu não vi, e provavelmente ninguém viu, deputados e senadores atrás do presidente da República na época, apoiando ele. Eu só via ele, o Bolsonaro, junto com o ministro... Todo mundo se afastou. Não, eu via os deputados e senadores, ano passado, fazendo movimentos interessantes, inclusive de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ótimo, beleza. Mas eu não vi nenhum deles... Presidente, estamos aqui do seu lado... Audiência pública não é coletiva. Uhum. Coletiva. O presidente Bolsonaro, seus ministros, deputados e senadores. Pra mostrar força, né? Eu não vi. Porque ninguém queria comprar essa briga. Essa que é a verdade. O general tá... Tá todo mundo com medo no Brasil inteiro. Com medo do Xandão. O que esse cara tem aqui? Tá todo mundo com medo aí dele, eu resolvo isso aqui rapidinho. Rapidinho. Com essa proposta aí. Tem 3 parágrafos no artigo 142 da Constituição. Uhum. Eu colocaria um 4º. A atuação das Forças Armadas na garantia dos poderes constituídos da República e da lei e da ordem constitucionais, conforme disposto no caput, se dará 1. Mediante iniciativa do Presidente da República, do Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do STF. 2. Mediante iniciativa do Procurador-Geral da República. Interessante botar o Ministério Público nisso. Colocar todos os poderes ali. Em caso de omissão dos outros poderes e após serem provocados pelo Ministério Público. 3. Essa eu inventei. Não existe esse conselho. Mediante iniciativa do Conselho Militar da República, composto pelos 3 ministros mais antigos do Superior Tribunal Militar, pelos comandantes militares e pelos chefes de Estado-Maior das Forças, desde que votado por maioria qualificada, cabendo a presidência ao ministro mais antigo do STM. Ou seja, o comandante do Exército, o comandante da Marinha, da Aeronáutica, convoca, chega assim, olha, vamos fazer a reunião agora do Conselho Militar, vamos fazer uma ata. Essa ata foi aprovada por maioria de votos. Eles, sim, investidos de poderes constitucionais, eles comunicam, aí tem que melhorar isso aqui, comunicam ao Congresso, comunicam o Conselho Militar da República, reunido em sessão não sei o que, resolve sustar todos os atos do ministro fulano de tal, durante 30 dias e tal. E pronto.
Tinha que acontecer algo assim. Eu não quero uma mudança geral Agora, de todo o Brasil. Eu só quero que o cara pare de ignorar a lei, pô. É só isso que eu quero. Agora, como eu defendo, eu sou minoria, mas eu defendo o comandante do Exército que saiu, esqueci até o nome dele, o general último do governo Bolsonaro. Dizem que ele falou a seguinte frase: eu sou contra qualquer tipo de intervenção, porque vão ser 20 dias de glória e 20 anos de destruição, como foi em 64. Entendeu? Porque todo mundo pensa na intervenção como algo que você vai lá e pega e fica com o poder. Não algo que você vai lá, tira o cara que tá com problema e dá o jogo de novo pro politicano. Então vamos criar um mecanismo. Agora, eu quero ver... É só um cara que precisa sair, não é todo o Estado brasileiro, tá ligado? Eu quero ver o seguinte, eu quero ver essa turma que estava falando Força Armada salve o Brasil, se eles vão sair do seu conforto, levantar da poltrona, gastar dinheiro com passagem, dinheiro com alimentação, com hospedagem e ficarem lá acampados pressionando seus deputados e senadores. É que depois do último fiasco, a galera já não acredita mais em ninguém pra fazer isso, sabe? Isso é a solução. Isso é a solução. Sabe por quê? Porque tendo um dispositivo constitucional desse, claro, na Constituição, aí você vai realmente, diante do comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e diante dos ministros militares do Superior Tribunal Militar, pressioná-los para cumprir isso aqui. Vocês estão deixando de cumprir isso aqui. Agora... Mas sabe qual que é o problema, cara? É que no Senado também existem processos claros para impeachment o Alexandre de Moraes. Tem. Já tem lei para fazer isso. O problema é que não existe vontade política nos caras que estão lá. E aí a gente passa essa lei aí também, assim, o sentimento da população é que a oligarquia vai sempre corromper essas estruturas de poder para não agir. Então, não adianta passar a lei. A lei já foi ignorada. Uma emenda dessa, um dispositivo desse na Constituição, ela permite que a população vá direto nos comandantes militares. Eles não vão inventar nada. Eles não vão ter que dar nó em pingo d'água. Está aqui. Mas como que a gente sabe que os comandantes não também venderam o Brasil? Não, aí eu não estou na cabeça de cada um deles. Pois é, eu tenho a impressão que não tem ninguém no poder que tá do nosso lado, mano. Eu tenho a impressão que não tem ninguém, mano. Mas olha só, eu quando era tenente, terminou o governo Figueiredo. Aliás, minto, ainda era o governo Figueiredo, enfraquecido até a alma. O Leonel Brizola, em 82, ganha a primeira eleição dele no estado do Rio de Janeiro. Logo depois, sabe o que acontece? Eu recebo uma ordem parecida com o meu pai. Evita andar fardado, carteira de identidade de vocês, da Marinha, vocês passem a mostrar a carteira de identidade civil. O que é absurdo isso acontecer em qualquer país. Mas Então, assim, e cadê a população para apoiar a gente? Não estava. Essa mesma galera que falou Forças Armadas salve o país, daqui a não sei quantos anos, se as Forças Armadas tomassem o poder e tal, Bolsonaro continuasse, não sei o quê, daqui a pouco estão voltando de novo no PT, no PCdoB, no PDT. Mas é que ninguém quer que o exército tome o controle, entendeu? Ninguém quer isso. O que a gente quer, pelo menos o que eu quero, é que o exército fale assim pro Alexandre de Moraes: cara, você está ignorando as leis, você está acima da lei. É só isso. Eu não quero que vá e tire todos os governadores e todos os deputados federais. Não precisa mexer em ninguém. Só tem um cara que precisa mexer. Um cara. Isso não é um golpe de Estado. Isso é fazer a lei ser respeitada, pô. Um golpe de Estado é tomar todas as estruturas. Olha, Não é isso que eu tô pedindo. Eu tô pedindo pra... os militares, não só os militares, como os deputados federais e os senadores e os presidentes e todo mundo que tem um mínimo de senso na cabeça, que enxerga o que está acontecendo, é a destruição da democracia brasileira e a implementação de uma ditadura. É isso que está acontecendo. Eu não tô pedindo para dar um golpe, eu tô pedindo para tirar a ditadura do poder, é só isso, pô. Não quero que vocês fiquem 30 anos tomando as decisões. Não, é pontual, é missile strike, entendeu? Pum, acabou e já era, sai fora. Ninguém quer um governo militar de verdade. A gente só quer que as leis sejam respeitadas, pô. E elas não estão sendo ignoradas. Os caras estão perseguindo pessoas, prendendo gente, prendendo o deputado, prendendo o senador, calando o youtuber, pô. Eu vou depor na Polícia Federal por causa de opinião, mano. Daqui 10 anos, o que isso vai se tornar? É a Coreia do Norte? O ministro Alexandre de Moraes, um dia, eu espero que ele responda pelos seus atos. Eu espero que ele seja, de alguma forma, ou no Congresso, não é só ele ser
como é que é? Cassado. Isso aí é pouco. No mínimo, para não falar prevaricação, eu vou falar omissão. Ele, como presidente do TSE, ele se omitiu. Diante de uma situação grave no país, ele não deu explicações à população, agiu de forma autoritária. Então, ele deve, na minha avaliação, pagar criminalmente, né, pelos seus atos. Não sou juiz, não sou advogado, isso a população vai julgar através do seu representante. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarquix. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!